Olá, bem-vindos a mais um webinar da Intertalks. Eu sou a Caroline e vou estar aqui com vocês nesses 45 minutos, uma hora. Vamos lá? Hoje nós vamos falar sobre o transporte terrestre de produtos perigosos e, em específico, sobre a identificação de embalagem. É um assunto muito importante no transporte terrestre. Nós temos toda uma legislação e itens, que nós precisamos seguir para estar de acordo e fazer esse transporte terrestre. E é isso que nós vamos ver agora. Primeiro, de praxe, falando um pouquinho sobre a Intertalks para você que ainda não nos conhece e está aqui pela primeira vez. Então, a Intertalks é uma consultoria na área de segurança química e nós atendemos diversos segmentos dentro de diversas áreas nesse assunto de segurança química. Então, nós fazemos consultorias de segurança, overview GHS, implementação de NR26. Temos uma área de treinamentos também, onde nós temos vários treinamentos em relação a transporte terrestre, um treinamento completo sobre o assunto, treinamento de produtos químicos, FISPIC, rotulagem, e também temos uma área de software, onde nós temos uma solução para as documentações de segurança. Então, nesse software, nós temos a emissão de FISPIC, de ficha de emergência para quem ainda utiliza, de rotulagem. Então, temos também a elaboração de FDSR, então é bem completo. Caso vocês tenham curiosidade, queiram saber um pouco mais, aqui embaixo no slide tem o site da Intertalks, intertalks.com.br, e também vocês podem entrar em contato por e-mail. Sobre o que nós vamos ver esta manhã. Então, nós vamos falar um pouco, fazer um overview da regulamentação do transporte terrestre de produtos perigosos no Brasil e no mundo, a resolução ANTT 5947, vamos falar um pouquinho sobre ela. Vamos passar brevemente sobre as classes e subclasses de risco para o transporte e verificação do correto número ONU, também é muito importante. Vamos então entrar nos itens obrigatórios para a identificação da rotulagem de produtos químicos perigosos. Vamos falar um pouco sobre as isenções para identificação das embalagens quando praticada a quantidade limitada. Então, sim, nós temos algumas isenções e as regras para identificação de sobreembalagem. Então, primeiro item, regulamentação do transporte terrestre de produtos perigosos no Brasil e no mundo. Então, pensando em mundo, nós temos o Orange Book, que é o manual da ONU. É lá onde está descrito todo o regulamento, não só para o transporte terrestre, que é aplicado aqui no Brasil, mas o transporte aéreo e marítimo também. Então, lá temos toda a descrição. Esse manual, ele é atualizado a cada 2 anos, então após 4 sessões do subcomitê lá da ONU, é feita a atualização. Atualmente nós estamos na 22ª edição, que é de 2011, o ano passado foi feita essa atualização. Vocês podem acessar gratuitamente, vocês conseguem baixar esse conteúdo que está sendo apresentado aí no Eventials e então vocês conseguem entrar no PDF e clicar neste link que está aqui. E aí vocês conseguem consultar o Orange Book. Nós não temos ele na tradução em português, infelizmente não é uma linguagem oficial da ONU, mas vocês conseguem acessá-lo em inglês, em espanhol e tem outros idiomas disponíveis lá também. Atualmente, aqui no Brasil, nós temos a resolução ANTT 5947 de 2021. Ela traz aí as informações
18ª e 19ª edição do Orange Book. Então, percebam que nós não estamos, né, a resolução aplicada aqui no Brasil, ela não está atualizada conforme o manual, mas está aí em umas edições ainda que recentes, tá? E é o que nós temos aplicado hoje no Brasil. Falando em aplicação no Brasil, aqui no Brasil, o transporte terrestre é uma regulamentação mais antiga, ela foi aprovada lá em 1988, através do decreto 96.044, e a partir de então, nós tivemos aí mais atualmente a resolução NTT 5848, que atualiza esse regulamento lá de 1988, foi se atualizando até que nós chegamos na 5848. A 5848, ela traz todos os itens do Orange Book, né? Ela traz aí como que deve ser o transporte, quais são os documentos para fazer esse transporte, quais são os documentos obrigatórios, como deve ser a embalagem, quais são as penalidades se não forem cumpridas essa regulamentação. Já nós tínhamos, na verdade, também a resolução 5232, que aprova as instruções complementares e lá é descrito exatamente como deve ser. Então, a 5848 fala o que deve ser feito para fazer o transporte terrestre e a 5232 como fazer. Então, como tem que ser essa embalagem, como tem que ser a identificação do veículo, como deve ser, quais são os critérios para a classificação. Porém, essas duas resoluções, elas tiveram uma atualização recente, devido ao decreto 10.139, que consolidou essas duas normativas, chegando então no que temos hoje, que é a resolução 5947. Então, para quem ainda tinha dúvida, em 2021 nós tivemos alguma mudança no regulamento? Não, essa atualização de 2021 foi só uma consolidação, não teve alterações, só juntou a 5848 com a 5232 e temos então a resolução 5947. Já adianto que sim, essa resolução ela vai ser atualizada, já passou por consulta pública, agora está em discussão, não temos prazo ainda para publicação, mas ela está sim sendo revisada para se adequar. Nós vimos, né, a edição do Orange Book, na qual a resolução 5947 ela está escrita em cima, são edições um pouco mais antigas, então ela vai se atualizar com o que nós temos mais recentemente, porém ainda não temos nenhuma previsão. E a resolução vigente, a 5947, ela também é gratuita. Aqui embaixo eu tenho o link também, que vocês podem acessar, é gratuita, e aí vocês podem consultar para maiores dúvidas. Ok, então vamos entrar agora um pouquinho na classificação. Quando um produto químico ou até mesmo um resíduo químico vai ser transportado, então nós vamos fazer esse transporte terrestre, nós temos que, antes de qualquer coisa, saber qual que é a classificação deste produto químico ou de um resíduo, vale também, tá? Eu preciso saber qual que é a classificação, porque ela vai me nortear todas as demais critérios e informações que nós vamos ter aqui nesse transporte. Porque a partir da classificação, eu vou determinar o número ONU, o nome apropriado para embarque. A partir deste número ONU, eu vou ter todo o direcionamento de como deve ser a rotulagem, qual é o painel do caminhão. Então, eu vou ter aí todo o direcionamento de várias outras informações pertinentes, tá?
E sobre a classificação, a resolução fala que deve ser feita pelo fabricante ou expedidor orientado pelo fabricante, ou ainda pela autoridade competente, quando aplicável, tomando como base as características físico-químicas do produto, alocando em uma das classes ou subclasses. Quais classes ou subclasses? É o que nós vamos ver aqui. Nós temos no transporte terrestre 9 classes. Então, a primeira classe é a de explosivos, e aí dentro dessa classe 1 de explosivo, nós temos algumas subclasses, né? Nós temos 6 subclasses, definindo com maior precisão cada um deles. Então, a subclasse 1.1 são substâncias e artigos com risco de explosão em massa. 1.2, substâncias e artigos com risco de projeção, mas sem risco de explosão em massa. Então, esses explosivos, eles são abertos, né, e são mais específicos, cada subclasse, dentro de cada subclasse. A classe 2 é a de gases, e aí nós temos os gases inflamáveis, os gases não inflamáveis, não tóxicos, e os gases tóxicos. A classe 3 de líquidos inflamáveis, a classe 3 não tem subclasse. A classe 4, sólidos inflamáveis, substâncias sujeitas à combustão espontânea, substâncias que em contato com água emitem gases inflamáveis. Classe 5, substâncias oxidantes e peróxidos orgânicos. Então, a subdivisão é exatamente isso, 5.1 substâncias oxidantes, 5.2 peróxidos orgânicos. Classe 6, substâncias tóxicas e substâncias infectantes, 6.1 e 6.2. Classe 7, material radioativo. Classe 8, substâncias corrosivas. E a classe 9 é a classe de substâncias e artigos perigosos diversos. Então, nesta classe 9, nós temos uma listagem de artigos e substâncias diversas que são classificados nesta classe 9, incluindo, então, também nesta classe 9, nós alocamos aquelas substâncias que apresentam risco para o meio ambiente, certo? Quando um produto químico ele é classificado como substância tóxica, nós vamos ver que nós não vamos identificar como classe 6, nós vamos identificar como classe 6.1, substâncias tóxicas, tá? Então, quando tem subclasse, nós temos que levar em consideração essa subclasse na hora de fazer a classificação. E para fazer essa classificação, é aquilo que nós vimos antes, que eu havia comentado aqui antes de entrar nas classes, né? É levado em consideração as características físico-químicas do produto. Então, para fazer essa classificação, realizado alguns testes e verificado alguns critérios. Por exemplo, para classificar em líquido inflamável, eu vou ver o ponto de fulgor e o ponto de ebulição do produto químico para verificar se vai ter ou não enquadramento. Para alocar como substância tóxica, eu vou ver se este produto químico vai causar algum efeito adverso, vai apresentar algum perigo de ser tóxico. Então, é feita uma avaliação do produto químico e ele, então, é enquadrado em uma dessas 9 classes, certo? Ainda, nós temos no transporte terrestre o grupo de embalagem. O grupo de embalagem, ele vai me dizer se eu tenho uma substância que apresenta alto, médio ou baixo risco. Então, quando vocês visualizarem aí na identificação da embalagem, grupo 1, 2 ou 3, é isso. O grupo 1 sempre vai representar um alto risco, enquanto o grupo 3 vai me representar um baixo risco. Isso vai influenciar, gente, lá na frente vai influenciar no tipo de embalagem, né? Aqui no alto risco, eu vou precisar, a norma vai me dizer para utilizar determinado tipo de embalagem.
né? Porque é um produto aí que se vazar pode causar corrosão, né? Ele vai ter um perigo maior. Enquanto os de baixo risco, claro, eu preciso de uma embalagem homologada, mas as características às vezes podem ser diferentes por essa questão, né? Eu não preciso de uma embalagem tão resistente assim, ainda que ela tenha que ser resistente para transportar aquele produto químico. Depois que nós classificamos, como eu havia feito uma síntese lá no início, nós primeiro vamos lá fazer a classificação, verificar esse produto químico, quais são os efeitos adversos que ele pode apresentar. Com isso, eu vou fazer a classificação em uma das 9 classes, e um produto químico, ele pode ser classificado em mais de uma, tá? Um produto químico, ele pode ser classificado na classe 3 de inflamável e na classe 6.1 de tóxico. Isso pode acontecer. E a partir de então, a partir da classificação, eu vou conseguir alocar, definir o número ONU e o nome apropriado para o embarque. E aí, para fazer essa alocação, para fazer essa definição, a norma me traz que os produtos perigosos comumente transportados, eles já estão na relação de produtos perigosos. Então, a resolução 5947, ela traz uma listagem, que é a relação de produtos perigosos. Lá nessa listagem, eu já tenho o número ONU específico para aqueles produtos que são comumente transportados. Então, álcool etílico, álcool metílico, ácido clorídrico, esses que são comumente transportados, eu já tenho o número ONU definido. Já foi feita essa análise, já foi feita essa classificação e foi definido já o número ONU. Aqueles que não são comumente transportados, ou é alguma mistura de 2 solventes que são explosivos não, que são inflamáveis, ou de 2 ácidos que são corrosivos, uma mistura, eu não vou ter um número ONU definido, mas eu consigo determinar este número ONU. Então, lá nesta relação de produtos perigosos, eu tenho os números ONU que não são especificadamente listados pelo nome, mas são fornecidas as designações genéricas ou não especificadas. Então, eu trouxe aqui um videozinho mostrando essa relação, e aí vocês vão ver. Então, eu tenho aqui a relação 5947, aí quando eu desço lá embaixo, eu acessei aqui online, naquele link que eu passei para vocês. Quando eu vou lá embaixo nos anexos, eu encontro a relação de produtos perigosos. A relação, gente, é uma listagem com muitos números ONU. E lá, então, eu encontro, por exemplo, esse daqui, o 1230, que é um número ONU específico para o metanol. É um produto comumente transportado, então eu já tenho ele ali definido, número ONU 1230, a classe de perigo é 3, inflamável, e a de risco subsidiário é 6.1, então o metanol ele é inflamável e tóxico. E aí eu tenho um leque de outras informações que a resolução me traz. Eu tenho qual que é o número de risco, qual que é o grupo de embalagem, se eu tenho ou não alguma provisão especial. Em relação à quantidade limitada, eu posso transportar o metanol em quantidade limitada? Sim ou não? Qual que é o limite para transportar, para se enquadrar em quantidade limitada por veículo, por embalagem interna? Qual é a embalagem que eu devo utilizar para transportar esse metanol? E qual é o IBC que eu posso utilizar para transportar os tanques portáteis, sim ou não. É sempre importante verificar se eu tenho alguma provisão especial, porque a provisão especial ela pode tirar ou colocar alguma obrigatoriedade. No caso o metanol, ele tinha a provisão especial 279, que fala que a substância se enquadra
Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Eu vou ter, então, uma provisão especial que vai me colocar ou tirar, é sempre importante ler. Aqui eu estou mostrando um outro número ONU, que é um número ONU genérico, e aí, de novo, se tem provisão especial, eu vou lá buscar a provisão especial e ver se eu tenho alguma obrigatoriedade, como o nome técnico, acrescentar o nome técnico ou não. Tá? Então, um número ONU de líquido inflamável genérico é o 1992. E aí, eu vou utilizar esse número ONU genérico, 1992, mas eu preciso suplementar com o nome técnico. Quais são a substância química, né, o produto químico que está trazendo esse risco, né, trazendo este perigo. Então, eu tenho que suplementar o nome informando exatamente o que é. Eu tenho um nome apropriado para embarque genérico, líquido inflamável, tá? Quais são esses líquidos inflamáveis? E isso, gente, nós temos para todas as classes, e nós temos quando eu tenho mais de uma classe também. Então, vocês podem buscar aí na relação. Eu tenho um número ONU genérico de líquido inflamável tóxico, que era aquele 1992. Eu tenho só de líquidos inflamáveis, quando eu tenho mais de um líquido inflamável. Eu tenho a ordem inversa também, número ONU de líquida, substância líquida, tóxica e depois é inflamável. E aí existe uma ordem para fazer, para determinar este nome apropriado para embarque, tá? Eu preciso ver a classificação, as classificações, e aí eu vou verificar a ordem. Então, existem umas regrinhas. Mas, então, eu tenho aqui na relação de produtos perigosos, aqui eu consigo fazer essa alocação. Eu consigo verificar se eu já tenho um nome apropriado, um número ONU definido, e aí eu só utilizo ele, ou então eu preciso fazer essa alocação, tá? E aí, recomendo, sempre busquem qual que é a provisão especial, porque, como eu falei, ele pode tirar ou colocar alguma obrigatoriedade, no caso desse número ONU 1992, líquido inflamável tóxico, e aí eu tenho na provisão especial 274 que suplementar com o nome técnico. Bom, então eu já classifiquei. Classificação realizada, eu consigo determinar qual que é o número ONU e o nome apropriado para o embarque. E com isso, como nós vimos aqui na relação, tendo essa informação, e quando eu vou classificar, eu tenho lá todos os critérios para fazer a classificação, já classificando em algum grupo de embalagem, tá? Quando eu vou fazer a classificação, com os critérios, com as características do produto químico, eu já enquadro na classe e grupo de embalagem, tá? Então, eu já tenho essa outra informação. E aí, lá na relação de produtos perigosos, ele vem me trazendo também qual que é a embalagem que deve ser utilizada para fazer esse transporte. E aí, então, nós vamos verificar algumas outras regras para fazer a identificação deste volume. Primeiro, é importante fazer aqui, trazer algumas definições que a Resolução 5947 traz para a gente e que são muito importantes aqui. A primeira delas é a definição de embalagem combinada e embalagem simples. Então, quando eu estou falando de embalagem combinada, eu estou falando que eu tenho uma embalagem externa. A embalagem externa é aquela que vai para o caminhão, que eu vou colocar ali no caminhão para ser transportado. Pode ser uma caixa? Pode ser uma caixa, mas pode ser também, pode ser uma caixa de papelão, pode ser uma caixa de plástico, de madeira,
pode ser de metal também pode ser. Aonde eu vou verificar quais são essas possibilidades? Lá na relação de produtos perigosos com o número ONU exato, e aí eu consigo ver lá naquele número ONU quais são as embalagens que eu posso utilizar para fazer o transporte. Mas então a embalagem externa é a que vai no caminhão. A interna, que a resolução define como embalagem interna, é aquela que eu coloco dentro da embalagem externa e é aquela que contém o produto químico. Então, eu tenho um frasco de ácido sulfúrico, esse frasco de ácido, que está o ácido sulfúrico dentro, é a minha embalagem interna, e aí na hora de fazer o transporte eu coloco dentro de uma caixa de papelão, que é a caixa que vai para o transporte, que é a embalagem externa. Isso é uma embalagem combinada. A embalagem simples é aquela onde a mesma embalagem que vai para o transporte, que eu coloco ali no caminhão, também é aquela que dá entrada e que tem o produto químico. Então, é uma única embalagem. Eu tenho uma bombona cheia de ácido e esta mesma bombona eu coloco ali no caminhão para ser transportada. Isso é uma embalagem simples. E nós ainda temos a sobreembalagem, que é um invólucro utilizado por um único expedidor para abrigar um ou mais volumes, formando uma unidade por conveniência de manuseio e estiva durante o transporte. Eu vou falar um pouquinho melhor sobre a embalagem já já. O que nós precisamos ter? Quais são os itens obrigatórios para a identificação desta embalagem? Aqui eu tenho um exemplo de embalagem combinada. A embalagem externa é uma caixa e dentro dessa caixa eu tenho vários frascos de acetato de etila número ONU 1173. E aí, fazendo só um resumo breve, porque a gente vai falar sobre cada item, o que eu preciso? Eu preciso ter rótulo de risco nesta minha embalagem, eu preciso ter nome apropriado para embarque, eu preciso ter o número da ONU. Se algum símbolo for necessário, a norma fala de alguns símbolos, eu vou colocar aqui também, e a marcação de homologação também é obrigatória para estar nesta identificação da embalagem que vai ser transportada. Aqui, como que eu vou fazer? Como que eu vou trazer a informação, o número ONU e o nome apropriado para embarque? Então, a norma, ela fala que o nome apropriado para embarque é determinado de acordo lá com a relação de produtos perigosos, assim como o número ONU. O número ONU em específico, lá na relação, nós vimos que só tem um número ONU, certo? Porém, a norma, ela fala que deve ser precedido das letras UN ou ONU. É obrigatório. Eu não posso colocar somente o número ONU lá na identificação da embalagem. Eu não posso colocar só 1173. Eu preciso colocar UN ou ONU, tá? É obrigatório. Então, devem ser exibidos em cada volume. E existe umas regrinhas de tamanho para colocar esse nome apropriado para embarque e o número ONU. Então, nós temos algumas regrinhas que a resolução fala. Se eu tenho um volume com mais de 30 quilos ou litro, as letras têm que ser de 12 milímetros. Se eu tenho um volume com mais de 5 quilos ou litro, 6 milímetros. E se eu tenho um volume com até 5 quilos ou 5 litros, aí eu vou utilizar um tamanho apropriado que seja pertinente e eu consiga deixar legível a informação na minha caixa, na minha embalagem, certo? Então, eu tenho algumas regrinhas aqui para colocar tanto o nome apropriado para embarque quanto o número da ONU.
E aqui, reforçando, então, eu tenho que colocar de forma que eles sejam facilmente visíveis e legíveis, né? O transportador ali no caminhão, numa autuação, num atendimento de emergência, enfim, toda a operação de transporte, essas informações, elas devem estar facilmente visíveis e legíveis para todas as pessoas envolvidas no processo. Devem ser capazes de suportar exposições ao tempo, sem que ocorra significativa redução de sua eficácia, colocadas na superfície externa do volume em um fundo de cor contrastante e colocadas distantes de outras marcações existentes no volume, evitando reduzir significativamente sua eficácia. Sobre os rótulos de risco. Então, nós já colocamos duas informações obrigatórias aí na nossa embalagem, que são o número da ONU e o nome apropriado para embarque. Um outro item obrigatório para compor a identificação da nossa embalagem, do nosso volume, são os rótulos de risco. E nós vimos que nós temos 9 classes de risco e algumas classes têm subclasse, né? É subdividida. Então, eu tenho dentro da classe 6, 6.1 e 6.2. Dentro da classe 3, no entanto, eu não tenho subdivisão, é só líquido inflamável. Então, para cada classe, eu tenho um rótulo de risco. O rótulo de risco, eu posso ter ele no fundo, né, da cor do rótulo, mas a informação e aqui a borda pode ser na cor branca ou na cor preta, em alguns casos, tá? Em outros casos, a borda vai ser tracejada, então eu tenho aí um parâmetro, uma especificação para cada um deles. E caso vocês precisem, tenham curiosidade, queiram saber melhor sobre como devem ser esses rótulos de risco, vocês podem consultar a norma NBR 7503. Lá, então, eu tenho toda a especificação, inclusive para os símbolos, tá? Essa chama aqui do rótulo de risco da classe 3 não pode ser qualquer chama, eu tenho uma especificação de como ela deve ser. Então, enfim, eu tenho algumas especificações que vocês podem consultar na 7503, mas então eu vou ter os rótulos de risco para as 9 classes. Algumas especificações em relação a isso eu trouxe aqui para vocês. Então, ela tem que ter esse formato aqui, é um quadrado girado aí num ângulo de 95 graus, né? Ele tem esse formato de losango, a borda de 5 milímetros, a altura mínima das letras e do número que compõe aqui, que é correspondente à classe, mínimo de 8 milímetros. Então, eu tenho algumas especificações para fazer a impressão e compor a identificação deste volume, ok? Ainda sobre essa questão de dimensões. Então, as dimensões do rótulo de risco, de mais símbolos, isso vale para símbolos também aplicáveis, vai seguir a capacidade da embalagem. Então, se eu tenho uma embalagem com capacidade menor ou igual a 0,5 quilos ou litros, eu vou ter dimensões deste rótulo de risco de 15 por 15 milímetros. Já se eu tenho uma capacidade, este meu volume tem uma capacidade maior que 25 quilos ou litros, aí eu vou ter dimensões mínimas de 100 por 100 milímetros, tá? Então, tem atenção a essa questão também, tá? Cada rótulo de risco, ele tá? É obrigatório ser afixado na mesma superfície do volume, próximo à marcação do nome apropriado para embarque. Então, gente, vocês vão colocar na mesma face. Se eu estou transportando em uma caixa, seja de papelão, de madeira, de metal, eu vou colocar na mesma superfície o número ONU, precedido de UN ou ONU. Eu vou colocar o nome apropriado e o rótulo de risco,
risco, tá falando aqui, mesma superfície. Entrando naquela questão, né? Tem que estar legível, facilmente compreensível. E na embalagem, de modo que não seja coberto ou obscurecido, tá? De novo, legível, facilmente compreensível, certo? Quando são exigidos rótulos de risco principal e subsidiário, estes devem ser fixados perto um do outro. Então, quando eu tenho mais de uma classificação, que eu vou ter um rótulo de risco subsidiário, aí eu vou colocar também próximo. Então, tudo ali, gente, na mesma superfície, um perto do outro, para não perder nenhuma informação na hora de consultar. O símbolo é a mesma coisa, eu falei que nós temos alguns critérios em relação às dimensões, que é importante, né, se atentarem a isso. Eu trouxe aqui hoje só este símbolo que é sobre, nós vamos utilizar para a classe 9, que é para substâncias perigosas para o meio ambiente. Então, este símbolo eu utilizo quando eu vou transportar algum produto cujo número ONU é o 3077 ou 3082, substâncias perigosas para o meio ambiente. E aí, além do rótulo de risco da classe 9, eu também vou colocar este símbolo para identificar o meu volume. Tá? Então, lembra que eu falei, o que eu tenho de obrigatório? O número da ONU, o nome apropriado para embarque, o rótulo de risco, e alguns símbolos, em alguns casos, então, quando tiver símbolo também é obrigatório, eu tenho que colocar na identificação. E esse daqui, então, eu utilizo quando o produto é classificado na classe 9, número ONU 3077 ou 3082. Alguns outros símbolos, seta de orientação. Então, eu vou utilizar duas setas de cor preta ou duas setas de cor vermelha sobre fundo de cor branca ou de cor transparente. A borda retangular é opcional. E aí, eu vou utilizar essas setas quando eu estiver transportando líquidos, né? Produtos perigosos líquidos. Então, quando eu for fazer este envio, transporte terrestre, eu vou colocar para que a pessoa se atente, né, e saiba que está transportando um líquido e que eu tenho uma orientação correta daquela embalagem, né? Caso contrário, pode acontecer algum vazamento. Então, embalagens simples equipadas com dispositivos de ventilação e recipientes criogênicos projetados para o transporte de gases liquefeitos refrigerados devem ser identificados com setas de orientação também, tá? Pensando aí neste cuidado, então, do manuseio durante o transporte. Aí, então, até agora nós falamos aí 4 itens obrigatórios na identificação. Número ONU, precedido de UN ou ONU, nome apropriado para embarque, o rótulo de risco, símbolos, quando necessários. Tem outros símbolos, tá? Eu trouxe esses dois aqui hoje para vocês. E o quinto item é a marca de homologação. Então, toda embalagem destinada a uso, segundo este regulamento, deve de novo, obrigatório, exibir marcação durável, legível e com dimensões e localização que a tornem facilmente visível. Então, aqui eu trouxe para vocês a sequência aí, como que nós vamos encontrar essa marcação de homologação no volume. Ele tem essa sequência aqui e cada informação tem uma definição, né? Essa codificação toda, cada codificação, cada número, letra tem um porquê. Então, o símbolo da ONU é a primeira coisa nessa marcação de homologação. Ele vem assim, ou pode estar em relevo também, o U e o N, um do lado do outro em relevo. Depois, nós temos o código que designa o tipo de embalagem, a letra que indica o grupo de embalagem. Aqui nós temos a informação da densidade relativas para líquidos.
aqui nós temos a pressão hidráulica para líquidos. Esses dois últimos dígitos aqui os últimos dois dígitos do ano de fabricação da embalagem, tá? Embaixo nós vamos ter, na sequência, né, ele vem aí na parte de baixo, o país que autoriza a posição da marca, a codificação e identificação da embalagem próprio e o código do fabricante da embalagem vem aqui por último. Então, nós temos aí toda essa codificação. Gente, produto classificado como perigoso tem que ser transportado em embalagem homologada, tá? Além disso, essa marca de homologação, ela tem que vir aí no volume. Então, é o nosso quinto item obrigatório. Seja ele uma bombona de plástico, seja ele uma caixa de papelão, porque essa marca de homologação está dizendo que este volume, que essa embalagem foi testada e está aprovada para transportar aquele produto químico. Então, todo produto químico classificado como perigoso tem que ser transportado em embalagem homologada. E aí, então, nós completamos os 5 itens que nós vimos lá no resumo inicial, que são obrigatórios na identificação do meu volume. Aqui eu trouxe para vocês aonde eu encontro essas informações pensando na FISPIC. Lá na FISPIC nós temos a seção 14, que é a seção que traz as informações sobre o transporte. Então lá, gente, eu recebi um produto químico do meu fornecedor, veio com a FISPIC. Será que esse rótulo está correto para fazer o transporte? Eu preciso mandar para outra unidade, né? Eu tenho 2 unidades, preciso fazer o transporte de uma unidade para outra. Será que está correto isso daqui? Como que eu posso verificar? Eu posso verificar nessa FISPIC, porque lá eu já tenho o número ONU definido. O acetato de etila, o número ONU é o 1173. Lá na seção 14 também eu já tenho o nome apropriado para embarque, qual que é a classe, qual que é o grupo de embalagem, todas essas informações eu encontro lá. Então, se eu sei que a classe ou subclasse de risco subsidiário, né, se a classe de risco é a classe 3, então lá na resolução, a resolução me fala que para a classe 3, eu vou utilizar o rótulo de risco da classe 3, que é esse daqui, que tem o número 3 na parte de baixo e a chama na parte de cima. O número ONU e o nome apropriado para embarque é só eu trazer aqui para a identificação do meu volume. Claro, sempre precedendo o número da ONU de UN ou ONU, tá? Então, eu trago para cá. A marcação de homologação é obrigatória. Alguma simbologia também eu vou ter aqui. No caso, se é um líquido, eu vou ter as setas. Se for uma ficha de emergência, também eu encontro lá o nome apropriado, o número da ONU, qual que é a classe, e aí eu consigo também confirmar se está tudo certinho para ser transportado. Qual que é o tipo de embalagem? O tipo de embalagem eu encontro lá na coluna 10 e 11 da relação de produtos perigosos. E aí, com o meu número ONU, o 1173, eu vou verificar aqui qual que é a embalagem pertinente. Então, a relação está falando que eu posso transportar o acetato de etila na embalagem P001 ou no IBC02. E aí, essas especificações, quem é P001 e como é IBC02, eu tenho toda a definição lá na relação também. Bom, isso, gente, se for uma embalagem combinada, que é aquilo que eu falei no comecinho para vocês. Eu tenho uma caixa, uma embalagem externa, que vai para o caminhão, e aí eu tenho toda essa identificação, e dentro dela eu tenho os meus frascos com o produto químico lá dentro. Se for uma embalagem simples, que é aquela onde eu tenho o produto químico dentro dessa embalagem e essa embalagem também vai para o caminhão, aí eu vou ter as 2 informações. Eu vou ter tanto a informação GHS
né, que é utilizado aí no ambiente de trabalho, que é obrigatório, como eu vou ter as informações para o transporte, seguindo as mesmas regras que nós vimos até agora. Se nós não cumprirmos, então aqui eu trouxe uma penalidade descrita lá na resolução 5947. Então, volume sem nenhuma identificação, transportar ou exibir produtos perigosos em volumes que não possuem nenhuma identificação relativa aos produtos e seus riscos, em desacordo com o artigo 15, é multa de R$1.000 para o transportador e R$1.400 para o expedidor. Tá? Então, cuidado. Todos aqueles itens são obrigatórios. Se vocês não cumprirem, gente, é muito autuado. Isso é coisa que eles gostam de pegar em fiscalização. E aí é multa de R$1.000 transportador, R$1.400 expedidor. Quantidade limitada, eu não trouxe aqui porque seria um outro webinar, tá? Ele tem todas as definições de como fazer o transporte em quantidade limitada, mas eu reforço que isso vale para a carga fracionada, não é aplicável à carga a granel, tá? Nós vamos levar em consideração de novo essa questão de embalagem interna e embalagem externa, porque lá na relação de produtos perigosos, nós vamos levar em consideração a embalagem, tá? E ele vai trazer as dispensas pensando aí na embalagem interna. Então, quanto de produto químico eu estou transportando em cada embalagem interna? Se estiver atendendo a quantidade descrita na resolução 5947, deixa eu voltar um pouquinho aqui só para mostrar para vocês. Aqui, esta coluna aqui, cadê meu mouse? Essa coluna de quantidade limitada, eu tenho descrito quanto eu posso transportar. Tanto a quantidade que eu posso transportar por veículo, quanto a quantidade por embalagem interna. E aí, se eu estiver atendendo, eu vou ser dispensado de algumas coisas. Se eu estiver atendendo em quantidade limitada por embalagem interna, eu não preciso colocar o rótulo de risco no meu volume, eu não preciso colocar o nome apropriado para embarque no meu volume. A segregação de produtos perigosos num veículo ou container também está dispensada. Os rótulos de risco e painéis de segurança no veículo também está dispensados. As limitações quanto ao itinerário também. O porte da marca ou identificação de conformidade nas embalagens, a marcação de homologação também está dispensada. Se tiver algum símbolo, aquele símbolo do peixe da árvore para substâncias perigosas para o ambiente aquático, também está dispensado. Então, gente, compensa muito tentar enquadrar o produto de vocês em quantidade limitada para fazer esse transporte. Tanto por embalagem interna, quanto para o transporte, para o veículo, tá? E aí, permanece válida somente, temos alguns itens aqui, mas o mais relevante é o número da ONU, pensando na embalagem. Então, permanece o número da ONU válido, eu preciso colocar o símbolo de quantidade limitada, seguindo aí as dimensões certinhas. E aí, então, eu vou ficar como obrigatório o número da ONU, o símbolo da quantidade limitada, que eu falei que é obrigatório, mas o nome apropriado para embarque e a homologação. Isso é muito legal, ser dispensado da homologação, porque a gente sabe que é custos, né? Então, eu posso utilizar como opcional, mas não é obrigatório, vale muito a pena. Se vocês quiserem saber mais, inclusive entrar nos méritos para o veículo, porque também conseguimos fazer o transporte, e às vezes eu estou transportando, mas a quantidade interna está excedendo, eu tenho mais produto químico do que a norma está me permitindo aí fazer essa dispensa em quantidade limitada. Vocês podem tentar por veículo. E aí, gente, nós temos
um workshop específico falando sobre quantidade limitada. Então, lá nós falamos como fazer, como enquadrar, como verificar, e aí auxiliando vocês a tentar fazer essa dispensa, tanto por quantidade de embalagem interna quanto por veículo, tá? Eu deixei o link aqui, mas vocês também conseguem acessar lá no site e então ter acesso a esse workshop, caso vocês tenham maiores dúvidas. E para finalizar, a sobreembalagem. Então, toda sobreembalagem deve ser marcada com a palavra sobreembalagem, com o nome apropriado para embarque e o número ONU, conforme exigido para os volumes no capítulo 5.2. Então, para cada produto químico perigoso contido na sobreembalagem, a menos que a marcação e rótulos representativos de todos os produtos perigosos contidos na sobreembalagem estejam visíveis. Se não estiverem visíveis, eu preciso fazer, então, este uso da sobreembalagem. Como? Pera, não entendi. Vamos lá. Se eu tenho aí um pallet com todas as minhas caixas de acetato de etila e eu tenho à disposição de tal forma onde todas as caixas que estão neste pallet está aparecendo a identificação deste volume de todas elas. Ok, tá tudo certo, pode seguir com o seu transporte. Se neste meu pallet alguma caixa, aquela lá do meio, não está aparecendo a identificação dela, aí, gente, nós temos que passar essa faixa aqui, colocar essa faixa trazendo a informação sobre a embalagem e identificar esta minha sobreembalagem. Então, além de colocar essa faixa dizendo sobre a embalagem, eu tenho que identificar da mesma forma. Então, eu tenho acetato de etilo, tenho um pallet com várias caixinhas de acetato de etilo, tem alguma lá no meio que em nenhum momento aparece a identificação dela, então eu vou identificar o meu pallet. O que tem lá? Acetato de etilo, então eu vou colocar o número ONU, o nome apropriado para embarque, o rótulo de risco, então eu vou colocar as informações obrigatórias, além da informação de que se trata de uma sobreembalagem. Tudo bem? Então, se todos estão visíveis, ok, segue. Agora, se alguém não está visível, entra aí nesse quesito de sobreembalagem, onde eu vou precisar identificar. Gente, se ainda restou alguma dúvida, o nosso tempo aqui é curto, até excedemos já o nosso tempo. Eu tentei fazer um overview de tudo que é necessário, dos itens obrigatórios para compor essa identificação do volume. Mas se ainda restou alguma dúvida, ou se vocês têm alguma outra dúvida em relação a como fazer essa classificação, como que eu vou classificar o meu produto, se vocês ainda têm dúvida de como vou alocar esse número ONU, eu não entendi como que eu vou procurar ali na relação, o meu número ONU não é um número ONU comumente transportado, eu preciso verificar essa questão de números ONU genéricos, como fazer a identificação dessa embalagem e, gente, muitos outros assuntos é discutido no nosso curso livre, que acontece agora dia 10 e 11 de agosto. Os palestrantes, eles são pessoas de extrema expertise. Nós temos como ministrante o Fabriciano Pinheiro, a Glória Benassi e o Márcio Oliveira. E é mencionado, é tratado neste treinamento, além desses itens que eu comentei, todas as questões para o transporte. Então, como deve ser identificado o veículo, tem que ter EPI, o motorista tem que ter EPI, qual que é o kit que tem que ter no caminhão, quais são as penalidades, enfim. É um treinamento muito completo que pode auxiliar vocês no dia a dia da operação. Eu espero que tenha ajudado. Recebemos várias dúvidas. Eu vou respondê-las por e-mail, tá? Eu não vou responder nenhuma aqui, porque já excedemos o nosso tempo. É um assunto com bastante detalhes. Mas eu respondo todo mundo por e-mail. Caso ainda tenha alguma dúvida, fiquem à vontade, nos mandem e-mail treinamento@intertox.com.br e eu espero vê-los novamente em breve. Um ótimo dia e até mais!